Saudações, irmãos e irmãs, paz e bem e luz. Eu me chamo André Santos e hoje vamos dar continuidade em nosso segundo encontro do nosso estudo exegético e hermenêutico sobre o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, peço a você que não é inscrito que se inscreva em nosso canal, ative as notificações para estar assim recebendo os nossos vídeos e conhecendo um pouco mais desse mistério salvífico de Deus que envolve o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa temática de hoje, vamos falar da natureza divina e da natureza humana de Jesus. Primeiramente, para falar da natureza divina de Jesus, nós temos que partir da sua origem. Ele como um verbo divino, que mesmo antes da criação já existia. Estava lá desde o princípio, ele já existia, estava com Deus, é Deus conosco. Então, o verbo se faz carne e habita entre nós. Significa que essa divindade que já existia, que era verbo, assume a nossa humanidade, está entre nós. Então, ele procede do Pai e é com o Pai uma única unidade, a divina é com o Pai. Então, Jesus, ele tem essa procedência do Pai. A gente vai testemunhar isso, a gente vai ver isso no próprio Evangelho de João. Categoricamente, eu e o Pai somos um. Eu sou o Pai, eu e o Pai somos um. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então Jesus vai estar fazendo sempre a relação da sua vida com a relação do Pai como uma única e mesma unidade. Única e mesma unidade. E assim, os evangelistas vão dar testemunho, como também nos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas vão estar falando dessa relação de Jesus, essa relação íntima, de proximidade dele com o Pai, uma única unidade. Mas também a gente vai ver isso, que Jesus ele tem a natureza humana, a encarnação, quando Maria concebe do Espírito Santo a figura do próprio Deus, Jesus Cristo. Essa encarnação, Jesus assume também, recebe a natureza humana de Maria, sem o pecado. Por isso que o Evangelho vai dizer que ela foi preservada de todo o mal. Para quê? Da sua procedência humana, aquele que viesse nascesse também sem a corrupção do pecado. Então, por isso, e isso tem que ser entendido por nós. Eu acredito que as grandes mazelas que nós temos hoje, que existe hoje no mundo, é porque as pessoas não compreenderam ainda essa natureza divina de Jesus. Que acha simplesmente que os feitos de Jesus ele realizou plenamente porque ele era Deus. Mas não simplesmente isso. São Paulo vai dizer, a carta aos Filipenses, a epístola aos Hebreus, vão dar testemunho disso, que vai afirmar a natureza divina, que Jesus é Deus, mas também vai afirmar a natureza humana, que ele não usou da sua prerrogação como Deus. Filipenses é bem claro, é um hino cristológico bonito. Vai dizer que, olha, em tudo é como Deus, mas não usou da prerrogativa de Deus para realizar os feitos do mundo. Isso significa o quê, meu povo? É que se Jesus amou um pobre, se Jesus curou, se Jesus acolheu o diferente, se Jesus andou lá com as prostitutas que era considerado lá os pecadores, andou com os pecadores, com os marginalizados da época, ele fez isso como humano. E há pessoas, infelizmente, há muitas pessoas em nosso convívio, né, que deixam de agir a caridade, deixam de fazer a caridade, porque simplesmente vai dizer, olha, a caridade que Jesus fez foi porque ele era Deus, porque se não fosse humano não fazia, pelo contrário. Né? Jesus foi tão humano, que a sua realização, né, de humanidade, sua relação humana, o revela como divino. E essa é a dinâmica salvífica de Deus. É introduzir no seio, vir, encarnar no seio da humanidade, assumir a nossa carne, né, exceto no pecado, assumir a nossa vida para que a gente se identifique com a sua vida também. E assim tem a divinização do homem, que é um estudo à parte, a divinização da humanidade. Ela se dá quando este menino nasce. Esse Jesus vem ao mundo, esse Deus vem ao mundo no seio da humanidade e se revela como um tal.
mas se revela plenamente como um humano inteiramente obediente às vontades do Pai. A intenção de Deus é recriar a humanidade. Se aquela intenção primeira, lá no início, quando ele cria Adão e Eva, é corromptível, é quebrada pelo pecado, aquela primeira aliança, a aliança em Jesus ela vai ser definitiva neste humano plenamente humano e Deus. Esse Jesus plenamente humano e Deus. Então, esse é o nosso recadinho de hoje. É preciso entender e compreender, guardar no nosso coração que Jesus foi tão divino como também foi tão humano, exceto no pecado. E essa humanidade de Jesus, ela tem que ser traduzida em serviço para o nosso povo.